Olá, bem-vinda e bem-vindo à terceira temporada do Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, inspirados pelo legado da cientista Jane Goodall, o Bom Dia Fim do Mundo fala sobre esperança em um momento crítico para a humanidade. A gente também vai conversar sobre o clima da COP30 e também se a conferência pode pegar carona nessa onda positiva do governo nos últimos dias. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Muito bem. Estamos chegando aí, então, na reta final, né? Falta um mês para a COP30, depois da gente falar tanto, né? Se preparar tanto. Bom dia, Giovana. Você pode comentar um pouco para a gente das principais questões que a gente vai acompanhar lá? Lembrando aí, vocês, fim do munders, né? Que eu e a Marina a gente parou nas nossas férias, mas a Giovana não. Em parceria com a agência pública, em parceria com a Rádio Novelo, lançou o podcast Tempo Quente, Esquenta para a COP30, que está imperdível aí para vocês. Mas, enfim, Giovana, conta pra gente como é que tá a situação agora da COP30. Você deve estar com tudo na ponta da língua já, né? Pois é, Terto, tudo jóia? Oi, Marina. Oi, pessoal. Bom estar aqui de volta. É isso aí. Antes de mais nada, fazer essa propaganda, né? A gente lançou o Tempo Quente agora em meados de setembro. É uma parceria da Pública com a Novelo e com o Observatório do Clima. E lá, gente, é legal porque dá para ter uma boa ideia dos principais temas que a gente precisa encarar de frente mesmo para conseguir lidar com a crise climática, né? Então, depois que eu vi aqui o Bom Dia, já procura no seu tocador Tempo Quente. Mas é isso mesmo, falta só um mês para a COP começar, a gente está numa reta final agora, né? O evento oficialmente começa em 10 de novembro, alguns dias antes, nos dias 6 e 7 de novembro, vai ter a cúpula dos líderes, que vai ser quando os presidentes, os chefes de Estado, os chefes de governo vão estar lá em Belém. Vamos ver quem vai vir, né? A gente ainda não tem todos os nomes. E as coisas agora começam a se consolidar, né? A ganhar a configuração que elas vão ter mesmo durante a conferência. Essa animação, digamos assim, começou já tem 2 semanas, quando teve a Assembleia Geral da ONU e também a Semana do Clima de Nova York. Eu queria contar um pouquinho como foi isso, porque eu acho que já traz aí algumas pistas para a gente, né? A gente, acho que ouviu muito falar do Lula em Nova York por causa, claro, do discurso dele, da química, né, que rolou com o Trump. A coisa tá andando, né? Agora, na segunda-feira, eles tiveram a primeira reunião mesmo. E a gente também, acho que ouviu muito, né, prestou muita atenção no que o Lula disse lá, porque ele fez críticas fortes à questão, óbvio, né, ao genocídio em Gaza, a trazer muita relevância para a questão da soberania do Brasil, mas, obviamente, o Lula dedicou alguns minutos do discurso dele para a crise climática e para a COP, e aí chamou a atenção, ele já tinha usado essa expressão antes, mas ganhou mais atenção porque ele falou em COP da verdade. E eu já vou explicar um pouquinho o que isso significa, mas só queria destacar mais alguns pontos. Porque lá nesse discurso na Assembleia Geral, o Lula fez um apelo para que todos os países apresentassem as suas novas metas climáticas. E ele disse que sem isso, sem todos os países colocarem suas metas climáticas na mesa, a gente vai caminhar de olhos vendados para o abismo. Foi uma frase bem forte, né? Eu acho que não foi uma retórica. Sem a gente saber, de fato, quanto que os países estão dispostos a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, sem isso a gente não vai ter uma ideia de quão longe a gente está, ou perto, né, de conseguir conter o aquecimento global a 1,5 graus. Eu sei que eu já falei esse número aqui várias vezes ao longo desse último ano, mas esse 1,5 é importante porque, né, aquilo que a ciência considera que é o mais seguro, e um seguro que já é, entre aspas, porque com 1,5 a gente já vai ver, já está vendo, né, vários eventos extremos, uma série de ondas de calor, mas a verdade é que se for acima disso, a cada centésimo de grau vai ficar pior. Então, os países precisam falar, olha, eu estou fazendo isso aqui, quanto que a gente está longe, né? Porque com as metas atuais que estão no mercado, estão em jogo, sempre bom lembrar,
a vaca está indo para o brejo. Sim. Né? A gente está arrumando para um aquecimento de quase 3 graus. Então, o Lula estava ali pedindo, gente, tragam números mais robustos, né? E aí, teve uma reunião, além da Assembleia Geral da ONU, teve uma reunião que era uma reunião de alto nível, que eles chamam, que tinha vários líderes, né? Porque, afinal de contas, eles estavam lá para a conferência. E aí, o Lula, junto com o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, eles fizeram esse momento ali para mobilizar por novas metas. E aí o Lula disse uma frase que eu acho muito boa, que aí explica um pouco o que é a tal da COP da verdade, né? Essa COP, aí é a aspa do Lula, essa COP vai ter de dizer se nós acreditamos ou não no que a ciência está nos mostrando. Se nós, líderes e chefes de Estado, confiamos na ciência, nós vamos ter que tomar decisões. Porque se não tomarmos decisões, a sociedade vai parar de acreditar em seus líderes. E em vez de fortalecermos a luta contra o aquecimento global, estaremos ajudando a desacreditar a política, o multilateralismo e a democracia. Todos perderemos, porque o negacionismo poderá vencer. E aí, outro significado de COP da verdade é que o Lula quer mostrar a Amazônia como ela é, né? Quando ele ofereceu Belém para sediar a COP, ele fala muito, ele sempre falou isso, né? As pessoas ficam aí falando de Amazônia, Amazônia, Amazônia. Vocês precisam ver o que é a Amazônia, né? Então, ele esteve, depois de Nova York, ele esteve em Belém na semana passada, e aí ele falou isso, né? A COP da verdade é porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade em que nós queremos saber, de novo ele fala, se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. A verdade é que esse papo de não é luxo, não é, né, não está convencendo todo mundo, né, Marina? Não está convencendo. Oi, gente, bom dia. Saudade de estar aqui com meus colegas de bancada e com vocês, fim do Munders, queridos. Olha, o presidente Lula pode enfeitar como quiser essa questão da embalagem, né? Que ele deu pro problema da hospedagem. Porque dizer que a falta de estrutura é uma realidade na Amazônia, né? Que as pessoas precisam conhecer, não significa que o Brasil não se preparou da maneira correta para ser anfitrião de um evento desse tamanho. Tanto é que um dos riscos que se vê para essa COP é o de esvaziamento, né? Que tiraria a legitimidade das decisões. E a gente vê que os números são preocupantes, porque até o momento só 87 países confirmaram hospedagem, né? São 196 partes, né? 87 confirmaram, 86 não sei quem é que fez essa comunicação, mas o que diz o governo é que estão em processo de negociação dessa hospedagem. Então, o Brasil deu mancada, sabe? Você vai levar para a Amazônia, você vai mostrar o rio, as belezas da Amazônia, mesmo as dificuldades, mas você tem que se preparar para receber as pessoas. O pessoal não está indo para turismo, né? Exatamente, o pessoal precisa de condições para negociar. E foi um erro, né, não terem cuidado dessa questão seriamente desde o início, né? Logo de cara eles tinham que ter negociado com as grandes redes hoteleiras, que foi elas que começaram a puxar o preço justamente por saber que havia leitos insuficientes em Belém, né? Isso foi levando a toda aquela loucura, né? As pousadas pequenas, os hotéis e as pessoas que começaram a cobrar aluguéis altos. E aí tem um detalhe que todo mundo fala, mas os moradores de Belém tiveram uma oportunidade, mas os inquilinos de Belém ficaram numa situação péssima. O Guardian fez uma matéria, né? Pessoal expulso, né? Sendo expulso, porque os valores ali não tinha como conversar, né? E agora também o Estadão veio com uma informação meio salvadora essa semana, que a ONU também contribuiu um pouco para esse problema da hospedagem, porque eles dão uma ajuda de custos para os países. E o Estadão fez lá uns cálculos que mostrou que nessa COP se gastou entre 47% a 150% menos, né? A ONU gastou menos com esse subsídio do que nas 5 COPs anteriores. Fica difícil, né? Então, assim, não foi só uma questão do Brasil, acho que vale defender aqui o orgulho nacional, né?
Agora, e também aquelas providências que daí o Brasil tomou, né? Aquela plataforma de hospedagem acabou tendo algum efeito, né? Eu vi notícias de que, pelo menos esses de site de hospedagem, eles reduziram em 30% mais ou menos o valor. Mas o certo é que o Brasil ainda tá que nem aquele cara que faz uma festa e fica assim, será que os convidados vão vir, né? E aí o presidente Lula tentando, ele é muito bom, né? Como ele fez com o Trump em aliviar tensões, né? Ali ele fez brincadeiras com a idade dos dois e tal. E ele também falou que ele vai para um barco e vai ficar ali pescando de boa, né? Que é isso, quer viver a Amazônia. Mas isso é, sim, um ponto problemático nesse período pré-COP, né, Giovana? E é isso, né? Mesmo com esses países ainda em negociação aí, né? Gente, é um mês, né? Imagina toda a questão de logística, libera a verba, tal, não sei o que lá. Sei lá, né? Vamos ver, porque é um problema mesmo. Se vem poucos países, você perde representatividade. E isso pode melar completamente a COP, mas vamos ver, né? Agora, enquanto isso, eu acho que o que está tentando se fazer é avançar no conteúdo, né? Então, eu comentei que teve essa reunião lá de alto nível, né? Que o Lula e o Guterres comandaram, porque eles justamente queriam, né? Estavam pedindo para que os países apresentarem as suas novas metas. E acho que teve pelo menos uma nova meta apresentada que realmente foi importante e deu um pouco mais, acho que até de peso para a COP em Belém, que foi a da China. A gente já sabe, todo mundo sabe, né? É o país que mais contribui hoje para o aquecimento global, né? Quem mais emite, quem mais joga CO2 na atmosfera. E, pensa, a China sozinha, gente, responde por mais de 1/4 das emissões totais. Por ano? Todas as emissões globais do planeta, só a China é 1/4. E quando, pela primeira vez, né, quando foram apresentadas essas metas, foi em 2015, no Acordo de Paris, e naquela ocasião a China só virou e falou assim: a minha meta é chegar no pico das minhas emissões até 2030. Se possível antes, mas essa é a minha meta. Eles não falavam em redução. E agora, então, pela primeira vez, eles trazem uma meta de redução. Isso é importante. O presidente Xi Jinping não estava na cúpula, mas ele entrou por videoconferência e aí ele falou que o país vai reduzir entre 7% e 10% das emissões até 2035 em relação a esse pico. Só que a gente ainda não sabe se já chegaram de fato no pico. Porque, e é pequeno, né? Não, 10%. Então, e 7% a 10%, na boa, não é muita coisa. As expectativas, né, quando o pessoal faz aqueles cálculos, quanto que seria o ideal da China reduzir, se falava em 30%. Então, realmente é pouco. Mas tem gente aí que vê o copo meio cheio, falando que a China, ela é muito conservadora quando ela vai fazer uma promessa. Ela nunca é muito ousada, ela sempre promete menos do que ela acaba entregando. Então, pode ser aí que a gente veja uma redução maior, mas, né, de 7% a 10% para 30% também pode ser que não se chegue né, ao que seria necessário aí. Mas eles ainda não submeteram mesmo um documento para a Convenção do Clima da ONU, que é a mãe, né, de todas as COPs aí. Então, a gente não sabe direitinho, assim, em números, de toneladas de carbono reduzido, a gente ainda não tem como fazer essa conta, né? Agora, a gente está no seguinte momento. Era para todos os países terem apresentado suas novas metas, que, né, no jargão aí climático chama NDC, era para ter tudo sido entregue até 30 de setembro. Não foram. Mesmo sem a gente contar a China, porque a China não apresentou esse documento, ela só fez uma promessa oral, então eles não contam a China. Mas então, contando todo mundo que pôs ali um documento novo na mesa, tem só 62 até agora. Menos países, menos até do que os países que confirmaram que vão vir. Esses países juntos respondem por 31% das emissões globais do planeta, mas, de novo, a China não está nessa conta. E aí tem um site muito interessante chamado Climate Watch Data. E eles foram lá e fizeram todas as contas de todo mundo que pôs né, uma promessa nova na mesa. E aí eles viram e falam o seguinte, que com essas novas metas, o máximo que vai ser reduzido a mais, né? Então, assim, a gente já tem metas hoje em andamento. Com essas novas metas, a gente diminui um pouco mais de emissão. E aí, então, a gente diminuiria mais 1,4 bilhão de toneladas de carbono até 2035. Só que eles falam que para a gente conseguir manter o aquecimento em 1,5 grau, teria que reduzir 30 bilhões de toneladas.
Como estamos longe. Então, cara, a gente está muito longe ainda, né? É claro que a gente espera, então, que a COP30 traga algum posicionamento sobre isso. Porque os países estão lá, obviamente, prometendo muito menos do que o necessário para a gente conter o aquecimento global. Então, vamos ver como que isso vai andar, né? Agora, na semana que vem, segunda e terça-feira, dias 13 e 14, vai ter uma reunião em Brasília, que eles estão chamando de pré-COP. Então, vão vir ministros de meio ambiente, de relações internacionais de vários países aqui para o Brasil, para ver se começa a melhorar um pouco o que vai sair da COP. Né? Assim, porque hoje, não sei se vocês lembram, eu tinha comentado daquela reunião que teve em Bonn, em junho, na Alemanha, onde eles iam definir a agenda da COP. Mas lá não bateram tipo o martelo final, né? Então agora, nessa reunião da semana que vem, vamos ver se eles batem esse martelo para ver se coloca mais coisas para serem definidas na COP30, por exemplo, o que vai se fazer se todas essas metas forem realmente insuficientes, como a gente está vendo, né? E tem algumas coisas que estão de fora até agora, que é, por exemplo, como que vai ser o caminho para abandonar combustíveis fósseis. Né? Tudo isso não está hoje na agenda da COP. Então, essa reunião da semana que vem é meio para ver se melhora essa agenda da COP. Agora, a gente comentou do tempo quente logo que a gente abriu o programa, então eu vou fazer mais uma propagandinha dele, porque tem uma entrevista bem legal que eu fiz com o André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30, e a Ana Toni, que é a secretária executiva. E o André meio que reconhece que os países ainda não estão muito dispostos a discutir os grandes elefantes na sala, nessa COP, né? E aí eles contaram pra gente que eles estão ali tentando fazer consultas paralelas para ver se dá para avançar um pouquinho mais. E aí o André até comentou assim, que muita gente, que muitos países podem estar num momento de negociação mesmo. Olha, se tal tema entrar na agenda, eu até aceito que outro tema entre na agenda. Então, vamos ver como que vai ser isso. Está no episódio 5, escutem lá. Mas o que é isso, né? Acho que a gente está nesse momento de ver quanto que a famosa diplomacia brasileira, né, que é muito considerada muito hábil e tudo mais, vai conseguir melhorar as coisas para que a gente tenha uma COP30 efetiva, apesar de todo o problema das hospedagens, né? Tem que fazer outro golaço, que nem fizeram com o Trump. Exatamente. Né? Pois é. Muitas indefinições, né? Mas uma coisa que continua definida nesse programa é o quadro Trombeta da Semana, que vem aí logo depois da vinheta. Vamos começar essa trombeta da semana fazendo 2 segundos de silêncio pro meme O Brasil me obriga a beber. Realmente, dessa vez não vai dar nem para ver o copo meio cheio. A contaminação de bebidas alcoólicas por metanol jogou o país numa sensação de pânico social que lembrou um pouco até a pandemia. Algo justificado, já que ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo. Os primeiros casos surgiram no estado de São Paulo e, diante de uma crise como essa, se espera que o governador faça alguma declaração e oriente a população, certo? Bom, talvez o Tarcísio ainda estivesse procurando uma gaveta para guardar o seu boné de apoio ao Trump e não teve tempo para cuidar de outros problemas menores, como a saúde da população. Finalmente, quando abriu a boca, Tarcísio fez piada com o medo das pessoas e disse que ficaria preocupado mesmo se alterassem Coca-Cola. Mais do que piada sem noção, Tarcísio afirmou categoricamente que não houve participação do PCC na adulteração de bebidas. É bem curiosa essa certeza do Tarcísio diante de algo que aparentemente ainda está em investigação, ainda mais se tratando de alguém que, sem provas, às vésperas de uma eleição, disse que seu concorrente direto estava recebendo apoio da organização criminosa. Pelo menos ninguém mais tem cara de pau de chamar isso de bolsonarismo moderado. É no máximo bolsonarismo adulterado, com um rótulo da Faria Lima que a gente sabe bem o que vem dentro. E essa foi mais uma trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, começando então esse segundo bloco e como sempre fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia Fim do Mundo onde você estiver. Também ajudar a melhorar o engajamento do podcast nas plataformas. Se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, pode nos deixar 5 estrelas. Se estiver nos assistindo no YouTube, pode deixar um recado bem bacana aí pra gente. Seja o nosso profeta do apocalipse e traga mais olhos e ouvidos para essas conversas. Por falar em conversa, muito bem, né?
a gente está falando aqui de COP, e falar de COP, de certa forma, é falar de esperança, né? Tem a ver com esperança. Esperança de que os países, de alguma forma, possam se unir, apesar de todas tudo contra, né, às vezes. E também que a gente consiga superar a crise climática, né? É difícil, né, num programa como o nosso, até a gente falar de esperança, mas até a gente estar aqui conversando é uma manifestação disso, né, dessa esperança, né, Giovana? É verdade, Terto, bem colocado. Acho que às vezes a gente aqui no Bom Dia, infelizmente, soa mais como um arauto do apocalipse, né? Sim. Mas é isso, a COP acho que são os grandes momentos, né, que a gente coloca todos os países do mundo para tentar resolver uma crise que é uma crise comum a toda a humanidade, né? Mas acho que falando em esperança, eu queria lembrar de uma pessoa que, ao contrário da gente, era o arauto da esperança, que é a primatologista britânica Jane Goodall, que morreu na semana passada aos 91 anos. Eu imagino que talvez aqui muitos dos nossos ouvintes já tenham ouvido falar dela, porque ela é uma daquelas cientistas que conseguiu furar a bolha, né? E virou muito pop, né? As pessoas sabem dela. Até uma boneca Barbie foi feita, inspirada na Jane, uma gracinha, assim. E ela foi revolucionária, porque ela, em estudar chimpanzés na natureza, né? Conseguia acompanhar realmente o comportamento deles, uma coisa que não existia quando ela começou. E ela descobriu, né, foi uma descoberta realmente muito inovadora, revolucionária, de como os chimpanzés são muito próximos da gente, né? Tem traços humanos, como, por exemplo, usar ferramenta, né? Eles conseguem construir ferramenta para pegar cupim, é um barato. Mas não emitem carbono como a gente. Mas, assim, por exemplo, eles caçam de forma organizada, eles organizam guerras com outros primatas. É uma coisa surreal, assim, quando você vai ver o que os chimpanzés são capazes de fazer. Mas eu acho que é isso, né? A Jane, além de ter esse trabalho fenomenal na primatologia, ela foi além. E aproveitando isso, né, de que ela virou uma pessoa pop, ela começou a se tornar uma espécie de porta-voz mesmo da esperança, né? De que a humanidade consiga evitar a perda da biodiversidade, que é o principal foco dela, mas também combater a crise climática. E a Jane, mesmo aos 91 anos, era incansável. Assim, ela mesma conta que ela passava 300 dias do ano viajando, dando palestras, né, tentando alertar as pessoas tanto da importância da gente preservar o planeta e defendendo que é justamente em tempos sombrios, como esses que a gente está vivendo, que as pessoas têm de manter a esperança e não cair na apatia. E aí ela fala, se a gente não tiver esperança, a gente está condenado. E tem, inclusive, um livro dela que eu super recomendo, que chama O Livro da Esperança, um guia de sobrevivência para tempos difíceis. É o único livro dela que foi traduzido para o português, então está acessível aí para todo mundo. E aí, o que ela faz? Ela olha para as conquistas que a humanidade teve, né, ao longo da sua história e para a própria história do planeta, mostrando que, assim, se inspirando nos nossos próprios momentos aí que a gente conseguiu superar grandes crises, que a gente conseguiria superar agora, né? E aí, em que ela se baseia? Obviamente, no intelecto humano, né, que foi capaz de promover muitas coisas, no fato de que até a gente já tem tecnologia para resolver a crise climática, porque a natureza, apesar de todos os ataques, ela tem sim uma resiliência muito interessante, e aí ela fala, ela defende muito isso, que é o poder dos jovens e a paixão, e como a paixão por alguma coisa pode promover mudanças, né? É claro que a Jane é uma pessoa, né, que era muito otimista, né, um otimismo quase inveterado ali, mas eu não acho que ela era ingênua, sabe? Eu vi uma entrevista que ela deu para o New York Times há uns 2 anos, acho, e aí ela fala assim que esperança não é um wishful thinking, que é aquela expressão em inglês, né, para tipo um pensamento positivo, um pensamento meio mágico, né? Ela fala que não é isso, né, nesse sentido de, eu espero que vai dar tudo certo. Ela fala que a esperança é uma coisa que você precisa trabalhar nela, né? Inclusive, para você poder manter esse sentimento de esperança, você precisa trabalhar muito. Então, ela fala assim, imagina como se você estivesse num túnel
escuro e lá no fim, né, você vê uma luzinha e essa luzinha é a esperança. Aí ela fala assim, não adianta você ficar sentado no meio do túnel esperando que essa esperança chegue até nós. A gente tem que arregaçar as mangas, escalar, rastejar, contornar os obstáculos que se interpõem entre nós e a esperança. Ai, que bacana. Né? Eu acho muito bacana mesmo. E aproveitando, então, né, essa fala aí sobre otimismo e esperança, acho que ela está caindo bem nesse momento do Brasil. Porque parece que a gente entrou numa maré de sorte depois que pela primeira vez na nossa história condenamos pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, né? Um brinde a isso. É, um brinde a isso. E o que já era bom ficou ainda melhor quando milhares de pessoas foram para ruas no Brasil inteiro, né? A gente viu as grandes manifestações nas capitais, mas teve em muitas cidades, né? O pessoal realmente se mobilizou para mostrar para o Congresso Brasileiro que eles não têm direito de fazer o que eles querem, né? E menos ainda de conceder anistia aos golpistas, afrontando a democracia, o julgamento que eles tiveram justos, com todos os ritos previstos, né? E o próprio desejo da população. Eu achei interessante porque o Poder 360 fez uma pesquisa bem recente, logo depois das manifestações, né? No dia 27 e 29, entre 27 e 29 de setembro. E o número dos que não querem anistia subiu, né? Tava dando sempre por volta de 51, 56, e essa vez eles chegaram em 64% Olha. das pessoas que não admitem essa anistia para os golpistas, né? Isso, para mim, tem um valor, né, que a gente estava até comentando entre amigos, que é das pessoas voltarem a acreditar e que se mobilizar pode fazer a diferença. Exato. Porque isso também nos dá a oportunidade da gente se mobilizar por muitas outras coisas, né? A gente pode, por exemplo, se mobilizar para apoiar a ala mais progressista do governo, né? Então, quando a gente fala não queremos mais combustíveis fósseis, não queremos que abram postos de petróleo na Amazônia, a gente tem toda uma gama, né, de ação que acho que isso ficou reforçado. E também foi bom o governo conseguir essa vitória, né? Que a gente vê que logo depois veio aquela votação unânime no Congresso. Sim, histórica. Né? Histórica, assim, todos os deputados votaram a favor, né, da ampliação de isenção do imposto de renda, né? Que é uma coisa de interesse público e está até animando o governo para outra pauta de interesse público, de um tema que até a gente já falou aqui, que é a jornada 6x1. Então, assim, quando a gente tem uma briga entre correlações de força e que o governo representa a franja mais progressista, né? Então, todas as pautas que estão ligadas a isso, a gente sabe que a extrema-direita, ela também é negacionista, né? Tanto que o Trump gostou muito do Lula, quebraram o gelo, vão se encontrar, mas ele não aceitou, assim, quando o Lula falou que eles poderiam se encontrar na COP, né? Ele não deu nenhuma sinalização nesse sentido. Então, eu acho que o fato do Brasil estar na presidência da COP e de o Lula estar fortalecido dentro do país e reconhecido internacionalmente, porque também tem outra coisa. A notícia de que houve as manifestações, eu não sei se isso teve algum impacto na decisão do Trump, mas essa notícia, ela já mostra que qualquer conversa de que o Brasil é uma ditadura, né? Sim. É uma conversa completamente furada. Então, eu acho que o Lula está fortalecido, o Lula está com uma legitimidade maior dentro e fora do país. É uma coisa que pode trazer uma esperança, uma confiança maior para essa COP. De que a COP tenha mais resultados, né? Exatamente. Até ele está cobrando a COP da verdade, né? Tá lá com o Antônio Guterres. Acho que tudo isso dá lembrando o lado do mundo que quer ser solidário, né? E que está um pouco mais fortalecido. Então, eu vou traduzir a nossa amiga, né, a Jane, que a Gi falou em português, usando aquela frasezinha da Elis Regina, né? Eu quero a esperança de óculos. E é um pouco assim que eu termino esse programa aqui, de falar com vocês, né, Terto? Passando já a bola para você, porque acho que esse calor da esperança deve ficar com a gente. Exatamente, E sobre essa questão do calor da esperança, e também, inclusive, pegando um pouco ali do que a Giovana falou, é importante dizer, como vocês estão colocando também, que não é uma esperança ingênua, né, passiva, né? E eu acho que vale trazer um outro exemplo aqui nesse bloco, que é, enfim, tivemos mais uma vez um caso aí de ativistas sequestrados, né, pelo governo de Israel. Mais uma vez aí a flotilha Global Sumud
que levava ativistas para Gaza, foi sequestrada. E aí tinham dezenas de ativistas, entre eles alguns brasileiros, e a Greta Thunberg. Eles foram presos, sofreram maus tratos, né, denunciaram maus tratos. Alguns estão sendo deportados já. Mas eu quero comentar especificamente sobre a Greta. Porque a Greta, ela foi um dos principais alvos das humilhações, né? Até porque ela é um símbolo. E o que é interessante de trazer da Greta é que, assim, ela poderia ter ficado na dela, de ser uma pessoa que aparecia de vez em quando em uma conferência, ser capa de revista, porque ela virou... Poderia ficar só na agenda climática, Exatamente, né? Ela foi super... ficou muito popular, ela estaria numa posição super tranquila, mas ela resolveu ir na linha de frente, né? Denunciar mesmo, colocar o corpo dela na mira de drones. Muita gente achava que a Greta era intocável, mas... por esse último evento a gente viu que ela não era intocável, ela realmente está em risco. Então, eu acho que é interessante, porque são pessoas que estão sendo movidas literalmente pela esperança de que podem fazer alguma coisa, mesmo diante de um caso absurdo de genocídio. Então, para dizer que a esperança não é, como você disse também, quando você comentou, aquela coisa que fica parada esperando ali a luz no fim do túnel, mas, enfim, realmente vai em direção mesmo a mudanças na sociedade. E, por falar, então, em esperança, né, e também a gente estava falando sobre como a COP também representa a esperança. Nesse episódio, a gente estreia um novo quadro, que é o quadro Dicionário da COP 30, que é uma parceria da agência pública com a TVT. Então, toda semana, a Isabel Seta vai explicar de forma didática palavras que vocês devem ouvir durante essa conferência. Então, Isa, qual que é a palavra de hoje? Aposto que você já ouviu essa sigla por aí. Tá todo mundo falando disso. Copa? Podia ser Copa, que daí todo mundo entende rapidinho, né? Mas não, é COP. Em novembro, diplomatas de quase 200 países vão se reunir na tal COP 30, lá em Belém. Mas afinal, o que é COP? Eu te explico em menos de um minuto. COP é uma reunião anual entre os 198 países que assinaram, lá em 1992, um acordo para enfrentar o aquecimento global. A sigla significa Conferência das Partes, sendo que as partes são, justamente, os países que assinaram esse tratado. As COPs são organizadas pela ONU e são espaços formais de negociação entre os países. Então, no final, cada conferência produz um documento, definido por consenso, com metas e medidas para reduzir as emissões de gás do efeito estufa e adaptar os países às mudanças climáticas. O objetivo é gigantesco: evitar um aquecimento descontrolado do planeta, que pode ameaçar a vida humana na Terra. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@publica.org. E se você quiser saber mais sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, você pode acessar apublica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou alguns links interessantes para você lá. E antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizaram mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo e a que vem por aí. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, você pode acessar apoie.apublica.org ou pode fazer um Pix agora mesmo para contato@apublica.org. Agora eu vou ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana. Até semana que vem. Um abraço, Terto. Um abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, Marina. Até semana que vem. Um abraço, Terto. Tchau, Giovana. Tchau, gente. E agora que o programa está chegando ao fim, fica aí a dica para você ouvir mais um podcast da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é conhecer o podcast Cirandeiras, que traz histórias de lutas de mulheres em todo o Brasil. Semana que vem estamos de volta, quinta-feira bem cedo, em todos os tocadores de podcast, também no YouTube da Agência Pública. Também quinta-feira, às 5h30 da tarde, no C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira, às 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem, bom dia, fim do mundo.